neste relato, o relato unificado, essa ordem dos acontecimentos, vão nos mostrar, passo a passo, tudo o que Jesus passou. Então, eu quero que você acompanhe na tela comigo os textos que estão na ordem cronológica dos acontecimentos, e nós juntamos os 4 evangelhos para podermos acompanhar os relatos finais de Jesus Cristo. E diz assim: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. Era a hora terceira quando o crucificaram. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas reis dos judeus, e sim que ele disse: sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sortes sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário em 3 dias, o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele clama por Elias. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário.
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embebedaram de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Estas 7 palavras de Jesus, ajuntadas neste relato, nos ajudam a termos uma visão muito clara de tudo aquilo que Cristo passou na cruz. Até chegar neste momento, Jesus já havia sido traído, preso, julgado durante a madrugada. Ao amanhecer, ele foi condenado, chicoteado, humilhado. E antes de ser crucificado, recebeu da parte dos soldados uma coroa de espinho. E fizeram carregar aquela cruz pesada, que era nossa, não era dele. E pelo caminho até chegar ao Monte Calvário, Jesus carrega o peso daquela cruz. E quando ele finalmente é pregado naquela cruz, levantado sobre o madeiro, ele então nos dá esta aula final. As 7 palavras finais de Jesus Cristo na cruz. Jesus ali sangrava abundantemente, sofria dores terríveis, dores que não eram apenas físicas, sofria também dores espirituais, pois ali, sobre ele, estava todo o peso de todos os pecados de toda a humanidade. Desde o pecado cometido por Adão, até o último pecado cometido antes da sua gloriosa volta, todos os pecados de toda a história da humanidade estavam sobre Jesus. Ele pagou o preço de cada um deles. Cada um de nossos pecados, Jesus, na cruz, pagava o preço. Por volta da hora 9, mais ou menos 15 horas da tarde, da sexta-feira terrível, Jesus entrega o seu espírito, ele se rende. E aqui nós podemos contemplar até que ponto o pecado pode conduzir o ser humano. A primeira manifestação do pecado, que acontece ainda no jardim do Éden, nós vemos o homem cometendo um suicídio. Ele atenta contra a sua própria vida. Quando Adão peca, ele recebe a morte espiritual. Por isso, na primeira aparição do pecado, nós vemos a manifestação do suicídio. Logo depois, nós vemos na história de Caim e Abel, a manifestação do pecado sob a forma de fratricídio. Um irmão matando outro irmão. Mas a escalada do pecado continua. Um abismo chama outro abismo. E nós vamos assistir, estarrecidos, Lameque. Agora, um homicida declarado. Ele já não mata mais um, mas ele declara a morte de pelo menos 2. Mas ele ainda arvora para si, mesmo diante da sua malignidade. Ele ainda chama para si a proteção de Deus. E aí, na cruz, nós vemos o clímax, o ápice da pecaminosidade humana. Agora o homem de suicídio para fratricídio, para homicídio, na cruz nós assistimos um deicídio. O homem querendo matar Deus. Esta é a cena. É aqui que nós estamos contemplando a aula final de Cristo, dada sobre toda a pecaminosidade humana. Acompanhem comigo agora cada uma dessas palavras e vamos aprender juntos cada uma das lições do nosso mestre. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O ministério público de Jesus
foi aberto com uma oração. Nós vamos encontrar Jesus Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 3, logo depois do batismo, nós vamos ver Jesus orando. E ali ele vai dar início ao seu ministério público. E ali Jesus já estava em oração. E agora, no início do fim, mais uma vez, a primeira lição de Jesus na cruz, nós vamos encontrar Jesus orando. Só que agora ele está orando em favor de seus inimigos. Ao invés de Jesus, na sua primeira manifestação da cruz, se expressar, talvez, quem sabe, com um grito de dor, um grito de angústia, quem sabe fazer uma oração pedindo por si mesmo, ou quem sabe agora, mais uma vez, orando por seus amigos. Jesus, na cruz, ora por seus inimigos. E assim Cristo não somente colocou diante de nós um exemplo perfeito, ele se coloca em intercessão. E nos dá essa lição de oração, de intercessão por aqueles que nos odeiam. Jesus nos ensina a nunca considerarmos algo além do alcance da oração. Ele estava sendo crucificado, ele estava sendo morto. E ele ainda olha para seus inimigos e entende que os seus inimigos podem ser alcançados. A primeira palavra de Cristo na cruz, essa intercessão, é a favor daqueles que o rejeitam, é a favor daqueles que o condenam, é a favor daqueles que o crucificam. Ela se aplica a todos os pecadores de todos os tempos, porque nós é que somos responsáveis pela crucificação de Cristo Jesus. Não foram os sacerdotes, não foram os escribas e fariseus, não foram as autoridades romanas. O responsável pela crucificação de Jesus sou eu e é você. A bem da verdade, quando os pecadores pecam, quase nunca eles sabem o que estão fazendo. Não que eles não tenham consciência do seu próprio pecado. O que eles não têm consciência é do salário do pecado. Ou quando têm consciência do salário do pecado, eles não têm consciência da dor, do sofrimento que o pecado foi sobre Cristo Jesus. Jesus foi crucificado, foi por causa de nossos pecados e nós ainda continuamos pecando. Os braços de Cristo se abrem na cruz, tanto para aqueles que estavam ali imediatamente colocando ele na cruz, quanto por nós, que estamos aqui hoje celebrando a sua ressurreição. O coração de Jesus, a graça do Pai, é que levam ele, neste momento, a pedir, a interceder, para que aqueles pecadores e nós também fôssemos salvos. A morte de Jesus Cristo na cruz tinha este propósito. Quando Jesus morre, ele intercede, ele manifesta a sua palavra de amor, de compaixão por aqueles que o matam. A grande lição que nós aprendemos aqui com o testemunho de Jesus é uma palavra de perdão. Nós não podemos nos dar o direito de não perdoar ninguém. Afinal de contas, a primeira lição nos momentos finais de nosso mestre é: perdoe, Pai, aqueles que me matam. Perdoe, Pai, aqueles que estão me colocando nesta cruz. Perdoe, Pai, porque eles não têm consciência do que eles estão fazendo. Todo este sofrimento para nos dar esta primeira lição. E a ordem é: perdoe. E é por isso que, ainda durante o seu ministério, Jesus vai dizer que nós precisamos perdoar, se nós quisermos ser perdoados. A segunda palavra de Jesus Cristo na cruz. Jesus é crucificado junto com dois malfeitores, um à direita e outro à sua esquerda. E é interessante a gente observar que antes do arrependimento de um deles, antes que um deles pudesse pedir a Jesus que se lembrasse dele quando entrasse no seu reino, ele era tal qual o outro. Eram dois bandidos, dois ladrões. Algumas pessoas têm o costume de dizer: não, o bom ladrão nunca é bom, ele é malfeitor.
Ele era um homem violento. Se você perceber lá em Mateus capítulo 27, no verso 44, eu acho um detalhe maravilhoso, registrado pelo Espírito Santo, que ambos os malfeitores zombavam de Jesus com palavras semelhantes à de todos os outros blasfemadores. E aí nós podemos então contemplar o primeiro aprendizado. Não há diferença entre um e outro. Ali está representada a humanidade. Todos iguais, todos malvados, todos depravados. Na natureza, na história, na circunstância. Aqueles malfeitores eram um. Natureza pecaminosa, maus. A sua história, uma história de crimes violentos, tanto que foram condenados à morte, ao pior tipo de morte que havia na condenação do Império Romano. Mas na sua soberania, na sua graça, nos momentos finais, um deles é tomado pelo Espírito Santo e recebe do Espírito Santo a convicção de seus próprios pecados. E ele então para de zombar. E ele então já não zomba mais de Jesus. E agora ele olha para Cristo e enxerga em Cristo um justo. Isso não é ato dele. Quem o convence do seu próprio pecado é o Espírito Santo. Quem o convence de que algo pior do que a cruz ainda viria é o Espírito Santo. E convencido do seu pecado, ele agora já não blasfema mais contra Cristo. Enquanto que o outro ainda continuava. Tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Que condições terríveis destes homens. À beira da morte, nos momentos finais, eles estão unidos aos inimigos do único que poderia trazer-lhes algum alívio, algum consolo. A torpeza do coração humano é algo sem paralelo. Na hora que se aproxima da morte, ainda ridicularizam o Salvador. Aqui nós aprendemos, ainda não com Cristo, com os malfeitores, a depravação total do ser humano. Dois malfeitores blasfemando contra alguém que morre de forma inocente. E aí neste ato soberano de Deus, quando um deles reconhece a impecabilidade de Jesus, quando nesses momentos ele é capaz de confiar a sua eternidade àquele que morre junto com ele, ele mostra a convicção que tem vida depois da morte. O pedido dele: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Somente o Espírito Santo de Deus teria a capacidade de converter um ser humano que está morrendo do lado do outro. Ele olha para o Jesus homem, morrendo na cruz. É certo que ele era 100% homem, 100% Deus. Mas aquele malfeitor, ele enxerga o homem, Jesus, mas recebe a revelação do Espírito Santo, que ali também está o Messias, o Cristo, o ungido de Deus. E aqui nós temos a primeira lição: enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Se tinha alguém que estava já com a mão na maçaneta das portas do inferno para entrar para a condenação eterna, eram estes dois malfeitores, que blasfemavam de Jesus Cristo, morrendo na cruz. Depravação total. Ao invés deles chorarem pelas suas próprias dores, ao invés deles lamentarem pelos seus próprios pecados, eles antes estavam blasfemando. Depravação total. E aí nós vemos a maravilhosa graça. E confessa o seu pecado. E mais, confessa que Jesus Cristo tem a capacidade de salvá-lo.
Enquanto há fôlego de vida, há esperança. É por isso que eu tenho uma imensa dificuldade quando as pessoas veem alguém que foi violento durante toda a vida, quando veem malfeitores que morrem e falam assim: está vendo, foi para o inferno. Eu não sei. Nós assistimos muito isso esse ano com a morte do Steve Hawking. Eu vi cristãos colocando na internet, falando a respeito da morte dele, como se já não houvesse mais esperança. Eu não sei. Qualquer pessoa que está ali assistindo a cena da crucificação, que não consegue escutar esse diálogo, que não tem o conhecimento da revelação das Escrituras, que vê aqueles dois homens sendo mortos, em sã consciência vai dizer: os dois foram para o inferno. Estavam blasfemando. Morreram de forma violenta. Viveram uma vida violenta. Enquanto a vida há esperança. A segunda palavra de Jesus Cristo na cruz é esta: esperança. Jesus libera perdão, Jesus libera misericórdia, Jesus alcança a vida daquele malfeitor. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. Perceba que durante toda a blasfêmia, enquanto os sacerdotes, enquanto os soldados, enquanto os próprios malfeitores blasfemavam de Jesus, Jesus não se dirige a seus inimigos. Jesus não lhes dirige a palavra. Muito pelo contrário. Ele roga ao Pai. Ele intercede em favor deles. E certamente, porque as cruzes estavam postas muito próximas uma da outra. Certamente, aqueles ladrões, aqueles bandidos, aqueles malfeitores, ouvem a primeira palavra de Cristo Jesus, intercedendo. E isto lhes serve de testemunho. Eles veem o justo morrendo na mão dos injustos, e ainda assim intercedendo: Pai, perdoa-lhes. E aqui fica uma segunda lição. A lição principal aqui é a palavra de esperança. Mas fica uma segunda lição aqui. É que todo cristão é observado o tempo todo. Jesus estava sendo observado na cruz. E ele tinha que ser exemplo. Na hora da dor, as nossas atitudes precisam ser as atitudes de um filho de Deus. Jesus na cruz, na sua palavra de intercessão. Se não fosse uma palavra de intercessão, se fosse uma palavra de maldição contra aqueles que blasfemavam contra ele, aquele bandido não teria um bom testemunho, não teria um bom exemplo. E é por isso então que a palavra que fica para nós é esperança, mas nos fica a advertência: você é a luz do mundo. Você é observado. Então, independente do que você está passando, tenha a atitude de um filho de Deus. Viva como um salvo. A terceira palavra de Jesus Cristo na cruz. A multidão estava zombando, os ladrões insultando, os sacerdotes escarnecendo, os soldados endurecidos, indiferentes. O Salvador sangrando e morrendo. Mas havia alguém ali no meio daquela multidão. Uma mãe. Assistindo toda a cena. Contemplando tudo isso. E eu fico aqui pensando comigo, como que Maria reagia diante de tudo isso? Seria até natural ela expressar todo o seu sofrimento. Quem sabe desmaiar naquele lugar, eu não sei. Mas era uma mulher forte, que caminhou até ali, contemplando não só o Salvador do mundo, mas contemplando o seu próprio filho.
olhando todo aquele sofrimento, todo aquele escárnio, olhando todo aquele insulto, ali está esta mãe. Isso me comove. Durante as 3 primeiras horas de seu sofrimento na cruz, Jesus não fala nada a respeito de qualquer outra coisa que não seja sobre os outros. Jesus não pensa nele. Ele pensa nos seus inimigos, ele pensa na salvação de um malfeitor que está a seu lado, e ele agora pensa naquela que é a sua mãe, que cuidou dele, que amamentou, que acalentou, que trocou fralda, na que cuidou dele, na que o acompanhou. Jesus agora pensa na sua mãe. Mesmo na cruz, nós vemos o homem perfeito colocando um exemplo para que nós possamos aprender. E o exemplo de Cristo é a responsabilidade de um filho. Ele honra a sua mãe. A terceira palavra de Cristo na cruz nos dá essa lição. Filhos, honrem a seus pais. O mandamento para que os filhos honrem aos seus pais vai muito além de uma mera obediência. O mandamento de honrar pai e mãe vai muito além a dizer sim, senhor, e não, senhor. Embora na honra a pai e mãe, a obediência está inclusa. Com frequência se pensa que honrar pai e mãe é somente para jovens, adolescentes, crianças, e nada pode estar mais além da verdade do que isso. O mandamento de Deus não perde força quando a infância é deixada para trás. A palavra honra vai além da obediência, apesar de estar no seu sentido principal. Os filhos devem a seus pais um débito que eles nunca podem, nunca poderão se desobrigar. O mínimo dos mínimos que os filhos podem fazer para seus pais é colocar os seus pais em alta estima. É colocar os seus pais num lugar de superioridade. É reverenciar os seus pais. Nós encontramos isso na lição de Jesus Cristo na cruz. Tanta obediência, tanto cuidado manifestado à sua mãe. E ainda hoje, o Senhor Jesus confia essa nobre tarefa a todos nós. Certa vez, chegaram para Jesus e disseram: tua mãe e teus irmãos estão aí. E Jesus disse que a mãe e os irmãos dele eram aqueles que padeciam necessidades. Hoje, o Senhor ainda nos diz: eis aí teu pai, tua mãe, teus filhos. Eis aí os enfermos. Eis aí os órfãos. Eis aí os meninos de rua. Eis aí os pobres, ajuda-os em meu nome. Quando fizeres a eles, a mim o farás. Eis aí o teu vizinho, eis aí o teu colega, eis aí toda a gente. Diga-lhes que eu os amo e que morri na cruz por eles, para salvá-los. Honre a minha família. A lição de Jesus para nós é uma palavra de responsabilidade. Jesus não foge à sua responsabilidade de filho. Nós não podemos fugir da nossa. A quarta palavra de Jesus Cristo na cruz. No Salmo 37, no verso 5, Davi diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Nós não podemos dizer isso. Nós assistimos o justo desamparado. Nós vemos o Cristo na cruz. De todas as palavras de Jesus na cruz, aqui está a mais difícil de podermos entender. Martinho Lutero, depois de passar um dia inteiro meditando nesta palavra, um dia inteiro orando, buscando de Deus uma compreensão para esta palavra,
no final do dia, ele anotou: Deus desamparou Deus. Quem pode entender isso? Essa palavra, ela é muito difícil. Na eternidade, talvez, quem sabe, nós poderemos ouvir do próprio Jesus, olhar para as suas cicatrizes e perguntar: Senhor, naquele momento, nas horas finais, durante aquela paixão, quando o Senhor clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Exatamente o que o Senhor estava sentindo. O profeta Isaías nos diz, no capítulo 59 de Isaías, que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Que os nossos pecados fazem com que Deus encubra o seu rosto de nós, para não nos ouvir. Davi, depois de ter cometido um grave pecado, no Salmo de número 32, ele fala a respeito dos seus ossos envelhecendo, dos seus gemidos, pela dor que traz a consciência do pecado. Amparo é uma palavra que quer dizer apoio. Amparo é uma palavra que exige presença. Quando Jesus está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? É porque ele estava se sentindo abandonado. Não havia sobre Jesus pecado dele mesmo. Ele era o santo de Deus. Mas sobre Jesus estavam os pecados da humanidade inteira. Todos os meus pecados estavam sobre Cristo Jesus. E somente os meus eram suficientes para fazer separação entre Jesus e Deus. Só os meus. Não precisava do pecado de mais ninguém. Só os meus pecados eram suficientes para esmagar os ossos, para trazer este sentimento de abandono. Só os meus. Mas não estavam só os meus. Estavam os de Adão, Caim, o da humanidade inteira. Estavam os seus. Estavam o de todo o gênero humano por quem Cristo morreu. Ele toma o nosso lugar. O justo pelos injustos. Jesus carrega sobre ele na cruz o castigo que nos traz a paz. Na cruz, Jesus enfrenta a angústia da separação eterna de Deus. Na cruz, Jesus experimenta a angústia do inferno. Ele recebe o salário dos nossos pecados. O sofrimento, o castigo que estavam sobre ele eram nossos. A dor que ele sentiu é inimaginável. Nós não conseguimos imaginar sequer a dor física. Mas não era só uma dor física. Era a dor do abandono. Deus escondendo o seu rosto por causa das nossas iniquidades, fechando os ouvidos por nossa culpa. Duas lições nesta palavra. A primeira: Deus é santo. Consequentemente, ele não aceita ver pecado. Ele é justo. Ele julga o pecado em qualquer lugar que ele for encontrado. Deus tem o pecado como algo muito sério. E Deus exige a expiação, o pagamento do preço por causa do pecado. Cristo, o nosso substituto, o nosso bode expiatório, ele se fez expiação em nosso lugar. A segunda lição é que Deus também é amor.
E Ele se deleita na sua misericórdia. Jesus tudo sofreu, tudo suportou, tudo pagou por amor a nós. Ele sente a dor do desamparo divino. Ele recebe o salário que era devido ao seu povo. E aí nós vemos a manifestação do amor ilimitado de Deus. Assistimos a sua justiça inflexível. Mas assistimos também o seu poder onipotente. E ambos se combinando para poder tornar possível a nossa salvação. Em João capítulo 19, no verso 28, nós lemos o seguinte: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Note, Jesus viu que tudo já estava consumado. Lembre-se, pouco antes desta palavra, pouco antes de Jesus dizer, tenho sede, o véu havia se rasgado no santuário. E quando o véu é rasgado no santuário, foi tirado a separação que havia. E aí Jesus, tendo visto que já estava consumado, deliberadamente, para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. No meio de tanta dor, de tanto sofrimento, Jesus quis cumprir, deliberadamente, ele quis cumprir a Escritura. Havia duas profecias no Antigo Testamento. Uma no Salmo 22, no verso 15, que dizia: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. E no Salmo 69, no verso 21, na minha sede me deram a beber vinagre. Dois detalhes, duas profecias, mas para que se cumprisse toda a Escritura, para que esses detalhes proféticos se cumprissem, Jesus ainda deliberadamente resolve cumprir as Escrituras. A quinta palavra de Cristo na cruz, mais do que qualquer outra, revela a sua divindade. Pois deliberadamente ele quis cumprir a sua Escritura. Ele quis cumprir aquilo que ele mesmo, como Deus, já havia predito. Mas esta palavra também revela a sua humanidade. A fonte da água da vida disse: tenho sede. Como Deus, se ele houvesse escolhido exercitar a sua onipotência, ele poderia prontamente satisfazer a sua própria necessidade. Aquele que um dia fez água fluir da rocha para saciar a sede de Israel no deserto, aquele que transformou água em vinho para resolver os problemas de uma festa, poderia, pela palavra do seu poder, como Deus que era, satisfazer a sua necessidade. Tanto na morte como na vida, a Escritura foi para o Senhor Jesus palavra autorizada do Deus vivo. É por isso que toda a Escritura é palavra de Deus. Não há uma única vírgula, não há um tio sequer na Bíblia Sagrada que não seja palavra de Deus. Na tentação, Jesus se recusa a ministrar a sua necessidade de fome. E agora, ele faz a sua necessidade conhecida, não para que pudesse ministrar sobre ela, mas para que a Escritura fosse cumprida. Para que as suas palavras, que nem sequer um tio das suas palavras passariam. Deliberadamente, Jesus cumpre as Escrituras.
A palavra que temos aqui é uma palavra de obediência. E aqui nós aprendemos uma grande lição. Jesus se deleitava na vontade do Pai, mesmo quando envolvia o sofrimento dele. E a lição que nós temos é: nós temos feito esse tipo de renúncia para glorificar ao nosso Pai. Nós temos, na graça de Deus, buscado dizer: não se faça a minha vontade, mas faça-se a tua. Nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor, negando a nós mesmos. Nós temos aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. A sexta palavra de Jesus Cristo na cruz: os pecadores podiam ser salvos. Agora, Jesus toma o lugar e leva as iniquidades dos pecadores. E agora ele então decreta: está consumado. Aqueles que estavam sob a lei apenas podiam ser remidos se cumprissem a lei, ou se alguém cumprisse a lei, cumprisse as exigências da lei e sofresse a maldição da lei. Nossos pecados somente podiam ser tirados se eles fossem apagados pelo precioso sangue de Jesus Cristo. As demandas da justiça precisavam ser satisfeitas. As exigências da santidade de Deus tinham que ser atendidas. O terrível débito que deixa o pecado tinha que ser pago. E na cruz, isto foi feito. E isso foi feito por ninguém menos do que o próprio Deus encarnado, o seu Filho. Isso foi feito com perfeição. Isso foi feito de uma vez por todas. A palavra que Jesus fala aqui é tetelestai, que significa está pago, está consumado. Alguns arqueólogos encontraram recibos de impostos e que em papiro, aonde estava escrito esta palavra, tetelestai, o que significava está liquidado, está pago. Quando Jesus faz essa declaração, uma declaração fundamental para a fé cristã, ele está dizendo: eu paguei totalmente o preço. Eu realizei completamente a obra. Eu liquidei a fatura. Eu cumpri a missão. A penúltima palavra de Cristo nos ensina que a salvação é um fato consumado. Jesus já pagou o preço. Jesus pagou o preço de todos os meus pecados, inclusive aqueles que eu ainda vou cometer. Eu não posso acrescentar mais nada. Não há mais nada que eu possa fazer para poder liquidar a fatura. Ela está paga. Mas isso me faz pensar na minha missão. Tem que nos levar a pensar na nossa missão. Tem que nos encorajar a cumprir a nossa carreira. Depois de Jesus ressuscitar, ele reúne os discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E ele nos enviou, ele nos mandou. A nossa missão neste mundo diz respeito também à salvação de pecadores. Nós não temos que ir para a cruz e pagar o preço pelos pecados daqueles que nós vamos pregar. Mas nós temos que cumprir a nossa missão e ir por todo mundo e a anunciar as boas novas de salvação, a anunciar o Evangelho. É por isso que Paulo vai então dizer que nós somos as cartas de Deus. Nós somos a carta que Deus enviou ao mundo. Eu e você. Billy Graham, falecido há pouco tempo, já dizia que nós, para muitos, somos a única Bíblia que o povo vai ler. Nós fomos enviados como uma carta escrita por Deus
para pregar o Evangelho. É a nossa missão neste mundo, levar salvação aos perdidos. Então nós precisamos ter o ardor do apóstolo Paulo. Quando ele diz, em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo. Cristo não considerou a sua própria vida. Antes, ele esvaziou-se de sua glória para assumir a forma de servo. E agora ele também nos envia para cumprirmos a nossa missão. Então, do mesmo modo, de novo o apóstolo Paulo, contando que nós completemos a nossa carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Palavra de encorajamento. E então um dia, quando Jesus voltar, ou quando enfim a morte para nós chegar, o que acontecer primeiro? Nós vamos poder dizer, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isto é quase equivalente a dizer, com as suas devidas proporções, está consumado. Eu cumpri a minha missão. Tetelestai nos encoraja a cumprir a nossa missão. E aí, finalmente, pela última vez, nós olhamos para Jesus, sentado na sua cadeira de mestre, crucificado, e nos dá a sua sétima palavra. A primeira e a última palavra de Jesus Cristo na cruz começa com Pai. Na cruz, Jesus falou por 7 vezes. 7 na Bíblia é o número da inteireza, também chamado do número da perfeição. 7 também é o número do descanso, de uma obra encerrada. Em 6 dias, Deus criou os céus e a terra. No 6º dia, Ele cria o homem. No 7º dia, Ele descansa. E no seu descanso, Ele contempla com satisfação aquilo que Ele criou, que Ele já havia dito que tudo era muito bom. Na cruz, com Cristo, uma obra foi lhe dada para fazer. E Ele dá 7 declarações, 7 grandes lições a respeito desta obra. A 6ª declaração de Jesus Cristo, quando Ele diz que está consumado, é exatamente a mesma declaração de Deus no 6º dia, quando Ele diz que tudo era muito bom. E aí Deus, no 7º dia, entra para o seu descanso. A 7ª palavra de Cristo na cruz é exatamente como o 7º dia, o repouso, o descanso. A 7ª palavra é a que conduz Jesus para concluir, para descansar de toda a obra que Ele havia concluído. Há algo interessante na 7ª palavra. Nenhum dos 4 evangelistas declara que Jesus morreu. Mateus diz assim: Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Marcos, Jesus, dando um grande brado, expirou. Lucas, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. João, Jesus, inclinando a cabeça, rendeu o espírito.
Percebem? A morte não consegue vencer Jesus na cruz. É Ele que se entrega, voluntariamente, no momento que Ele mesmo escolheu. Preste atenção, haviam 3 crucificados. Somente um deles passou a madrugada sendo torturado: Jesus. Somente um deles foi espancado até quase a morte. Somente um deles trazia, além de todo o martírio da cruz, somente um deles trazia uma coroa de espinhos. Somente um deles, e exatamente o perfeito, Cristo. E ele foi exatamente o primeiro a morrer. A morte de Jesus começou na quinta-feira, à noite, de madrugada. A noite inteira sendo esbofeteado, chicoteado, vituperado, espancado, cuspido. Era para ele, naturalmente, ser o primeiro a morrer. Mas para que, de novo, se cumprisse as Escrituras e que nenhum de seus ossos fosse quebrado, deliberadamente, Ele entrega o seu espírito. Se Jesus não se entrega à morte, jamais poderia derrotá-lo. O autor da vida, aquele por meio de quem tudo foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez, não poderia jamais ser vencido pela morte. Se Jesus não se entrega até hoje, ele estaria pendurado no Gólgota. Até hoje, ele estaria ali. Mas no momento que ele escolhe, no momento que ele contempla a sua missão, o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas, aquele que ama as suas ovelhas de tal maneira que ele dá a sua vida, ninguém a toma dele. Deliberadamente, Jesus se entrega. Mas ele já havia dito que ele entregaria para reassumir. E ele diz: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Ele diz: eu tenho a autoridade para entregar e também para reaver. Evangelho segundo João, capítulo de número 10, versos 11, verso 17, verso 18. O sacrifício de Jesus na cruz foi voluntário. A morte de Jesus na cruz foi consciente. Foi um ato totalmente amoroso e soberano da parte dele. Na última palavra de Jesus Cristo, nós aprendemos uma palavra de descanso. Se nós estamos em comunhão com Deus, então podemos descansar. O Salvador estava na cruz. Havia ao seu redor uma multidão escarnecedora. O seu corpo estava sofrendo, agonizando. Entretanto, ele mantinha a comunhão com o Pai. Mesmo ele sentindo o desamparo, o abandono por causa do pecado, ele mantinha a comunhão com seu Pai. E essa é uma das maiores e doces verdades destacadas no texto. É nosso privilégio gozar da comunhão com Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias em que nós estamos. Jesus estava na cruz, mas ele mantinha a comunhão com o Pai.
E tal comunhão, ela é por fé. E a fé não é afetada pelas coisas da vista. E é por isso então que nós podemos descansar e entregar nas mãos de Deus o destino da nossa história. Pai, nas tuas mãos eu entrego. E bradando em alta voz, com exceção de João, os outros 3 evangelistas registram que Cristo disse isso num berro, num grito, para que todos pudessem ouvir: eu é que estou me entregando. Eu não estou vencido, eu não estou derrotado, eu estou no controle. Pai, nas tuas mãos eu me entrego. Morre Jesus. É colocado na sepultura. Esta é uma foto do túmulo aonde sepultaram Jesus. Sabe aquela listinha de sonhos, de desejos que cada um de nós tem? Na minha é um dia poder conhecer este lugar. E lá em casa tem algo até assim, porque o sonho da Leda é conhecer Paris. Eu falei assim, só se a gente for fazer escala num e depois no outro. Mas a minha é um dia conhecer este lugar. Há um detalhe naquela porta. Ali, por causa da claridade não está tão nítido, mas ali está escrito que Jesus Cristo não está ali. Ele ressuscitou. A morte não poderia deter o autor da vida. E é por isso que nós estamos aqui hoje. O culto da ressurreição é isso. É comemorarmos juntos, porque Ele não está mais ali. Ele ressuscitou. E se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Não haveria razão, não haveria esperança. A morte não o deteu. Ao terceiro dia ele ressuscitou. E da mesma maneira como ele ressuscitou, um dia ele voltará. Deliberadamente ele decidiu cumprir na cruz as Escrituras. No seu momento de maior agonia, no seu momento de maior dor, ele decide cumprir as Escrituras. E as Escrituras nos dizem, ele voltará. Então, sossega. Coloca a tua alma em sossego. Entrega deliberadamente. No momento que Jesus escolher. No dia por Deus determinado. Ele vai voltar. E ele vai voltar para nos buscar. Ele foi nos preparar um lugar, uma habitação eterna. É o lugar que nós aguardamos conhecer e habitar. Mais do que o sonho de poder um dia conhecer Jerusalém, o meu maior sonho é contemplar a volta de Jesus. Não há absolutamente nada maior do que o desejo de ver Jesus voltar. De ir morar nas moradas eternas. Jesus ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, todos aqueles por quem ele morreu, também ressuscitarão. E quando ele voltar, aqueles que ainda estiverem vivos, serão por ele tomados, terão seus corpos transformados, encontrar-se-ão com ele nos ares, e pela eternidade, viverão em adoração. A semelhança de Jesus Cristo, nós também seremos glorificados.